Olá, sexto ano, tudo bem? Vamos começar o módulo 13, o estudo das frações, ok? Seguinte, vamos ter uma ideia de fração aqui. Então, eu tenho o todo, né? Esse aqui eu tenho um inteiro, tá? Um retângulo inteiro. Esse retângulo, eu dividi ele em 1, 2, 3, 4, 5 partes. Então, eu coloco 5 aqui embaixo, quantidade de partes que eu dividi o retângulo. E eu pintei 2 partes, tá? Então, eu posso falar que aqui eu tenho 2/5, tá? Lembrando que esse que tá aqui embaixo é o denominador. E o que tá em cima, a gente chama de numerador. Tá? Nessa outra imagem, nesse outro retângulo, eu dividi em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, o denominador é 10 e eu pintei 3 partes, 3 décimos, tá? Aqui, dividi o círculo em 4 partes, dividi o círculo em 4 partes e pintei 1 quarto. Aqui eu dividi ele em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes. E pintei 1, 2, 3, 4, 5 partes. 5 oitavos. Certo? Então, vamos lá. Agora aqui. Leitura de uma fração. Se você olhar na sua apostila na página 477, tem mais exemplos, tá? Eu vou escrever alguns aqui, ó. Então, 1/6, 2/5, 3 oitavos. Aí, até quando o denominador for 9, né? A gente pode falar nonos. Agora, quando for 10, 100, 1000, a gente vai falar o seguinte, ó. 7 décimos, 23 décimos, 6 centésimos, tá? Aí, quando passa de 10, por exemplo, se fosse no denominador 11, então, você ia falar 5 11avos, 3 12avos, 7 15avos, tá? Aí, no 10, a gente lê décimos, no 100 centésimos, no 1000 milésimos, tá? Vai na página 477, tem 2 tabelinhas lá que vai te ajudar bastante nisso, tá? Vamos pro próximo. Ó, seguinte. Fração de quantidade. Então, eu peguei um exemplo pra gente resolver. Na verdade, eu fiz 2 exemplos. A gente vai fazer 2 exemplos. Rodrigo tem 100 livros em sua casa e já leu 3/4 deles. Quantos livros Rodrigo já leu? Então, eu tenho o total de livros. O total que ele tem são 100 livros. E ele leu 3/4 de 100. Precisa saber o que é 3/4 de 100. Então, pego 100, divido pelo denominador, que é o 4. Ó, 10 dividido por 4 é 2. 2 vezes 4, 8. Para chegar no 10, sobra 2, baixo 0. 20 dividido por 4, 5. 4 vezes 5, 20. Para 20, nada. Então, dividi em 4 partes. E agora, eu pego essas 4 partes, que deu 25, e multiplico pelo de cima. Então, eu divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima, tá? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Vezes 3. 3 vezes 5, 15.
3 vezes 2, 6, mais 1, 7. Então, o Rodrigo leu 75 livros, tá? Inclusive, eu fiz uma ilustração aqui para vocês entenderem, ó. Peguei os 100 livros, dividi em 4 partes. Cada parte 25, pintei as 3 que ele leu. 25 vezes 3, 75. Tá bom? Esse é o primeiro exemplo. Esse exemplo é quando eu tenho o total, tá? Eu queria 3/4 de 100. Opa, segundo exemplo, vamos lá. Segundo exemplo, fala o seguinte, ó. Ricardo está fazendo um treino diário que consiste em correr ao redor de um parque sucessivas vezes. Após completar 6 voltas, seu treinador informou que ele já tinha concluído 2/5 do treinamento do dia. Qual é o total de voltas que corresponde ao treinamento diário de Ricardo? Então, agora eu não tenho o total. Na verdade, agora, o exercício me pergunta qual é o total, tá? Então, vamos lá. Se ele já correu 6 voltas, isso corresponde a 2/5, ó. 2/5 corresponde a 6 voltas, tá? Então, 1/5 é 3 voltas, tá? Se eu peguei, aqui, ó, dividir o total. Dividir é sempre o de baixo, né? Dividir o de baixo. Dividir em 5 partes, e 2 dessas partes são 2 de 5, 2/5, ok? Então, se 2 é 6, cada uma é 3. Então, juntando todas as partes, ó, 3 vezes 5 vai dar 15, não é isso? 3, 6, 9, 12, 15. Então, o total é 15 voltas, tá? Qual o total de voltas? 15, ok? Então, vamos lá. Vamos começar a fazer um pouco de exercício. Vamos na página 485, vamos fazer o primeiro exercício. Deixa eu pegar minha apostila pra gente ler o enunciado. Página 485, exercício 1. Faça o que se pede nos itens abaixo. Item A. Calcule 3/5 de R$300. Então, qual que é a regrinha que a gente vai fazer aqui? Pegar o 300, dividir pelo de baixo, porque eu já tenho o total, tá? O total é 300. E o resultado a gente multiplica pelo de cima. Então, 300 dividido por 5, fica 6. 5 vezes 6, 30, para 30 nada, baixa o 0. 60. Agora, eu multiplico pelo de cima, faço 60 vezes 3, 0, 18. Ok? 3 vezes 60, 18. Então, R$180. Então, 3/5 de 300 é igual a R$180, tá? No item B, ele fala assim, ó. Se 3/4 de uma peça de metal equivale a 45 quilogramas, 3/4 equivale a 45 quilogramas, quantos quilogramas tem essa peça inteira? Então, imagina que essa aqui é a peça, dividi em 4 partes, porque o denominador aqui é 4. Quando eu pintar 3 dessas partes, isso aqui tudo, ele me fala que 3/4 é igual a 45 quilogramas. Então, você pega o 45, divide em 3 partes, cada parte aqui é 15. Lembra que fração é dividir em partes iguais, tá? Então, o total é 15 vezes 4, 60, ok? 60 quilogramas. 60 quilogramas. Essa é a resposta da B. Joia? Vamos lá.
Agora, vamos entender o que é fração própria, imprópria, parente e número misto. Ó, fração própria é a que tem o numerador menor que o denominador. Então, deixa eu pegar exemplo aqui, ó. 3/5, 7/9, sei lá, 20, 150avos, tá? Então, o de cima é menor do que o de baixo, tá? Não é um número inteiro. Agora, a fração imprópria é a que tem o numerador maior que o denominador. Então, se eu dividir, por exemplo, em 6 partes e pegar 11 partes, então eu preciso de mais do que um inteiro. Outro exemplo, 9 meios, tá? 11 sextos, 9 meios, sei lá, 10, 11 avos, tá? Isso é fração imprópria. O denominador, ele é menor do que o numerador, ok? Agora, o que é uma fração aparente? É a fração imprópria em que o numerador é múltiplo do denominador. Então, por exemplo, ó, 6/3, 25/5, 10 meios. O que quer dizer, ó? De 3 partes eu pegar 6, quer dizer que eu tô pegando 2 inteiros, ó. 6 dividido por 3, 2. Então, a fração aparente, quando eu dividir o numerador pelo denominador, dá uma divisão exata, ou seja, resto 0. Ó, 10 dá para dividir por 2? Sim, dá 5, é exata, ok? Fração aparente, o numerador é um múltiplo do denominador. Agora, número misto. É composto de uma parte inteira e uma parte fracionária. Por exemplo, 3 inteiros e 2/5. 2 inteiros e 1 meio. 7 inteiros e 3 quartos. Então, eu tenho a parte inteira e tenho a parte fracionária, tá? Ok? Vamos continuar. Como converter uma fração imprópria em um número misto? Então, ó, observa aqui, fração imprópria. O numerador, ele é maior do que o denominador. Então, eu dividi o inteiro em 5 partes, mas eu peguei 7 partes, tá? 7/5. É isso aqui. Isso aqui é uma fração, é um exemplo de uma fração imprópria. Mas se eu quiser escrever isso como um número misto, então eu vou fazer a divisão. Eu vou dividir 7 dividido por 5, tá? Numerador dividido pelo denominador. 7 dividido por 5 dá 1 inteiro. Ó, 1 vezes 5, 5. Para chegar no 7, faltam 2. Então, o que eu vou fazer? Lembra, estou transformando em número misto. Esse 1 é a parte inteira. Esse 1 é a minha parte inteira, tá? Só que aqui eu vou ter o 2, que vai ser o numerador da parte fracionária, numerador. E o 5 vai ser o meu denominador, tá? Então, ó, 7/5 é igual a 1 inteiro e 2/5, tá? 1 inteiro e 2/5, tá? Então, é assim que a gente faz para converter uma fração imprópria num número misto. Vamos fazer uma atividade da apostila? Vamos fazer o exercício 3, tá? Vamos lá. Exercício 3, página 486. Ele fala o seguinte: escreva as frações impróprias na forma de número misto.
Então, é isso que eu vou fazer, ó. No item A, eu vou dividir, fazer aqui, ó, o cálculo, coloco a resposta lá. O 5 dividido por 2. Dá 2 inteiros. 2 vezes 2, 4. Para chegar no 5, falta 1. Então, ó, o 2 é inteiro e 1 meio. Tá? 2 e meio. Na B eu preciso fazer 7 dividido por 5. Vai dar 1 inteiro. 1 vezes 5, 5. Para chegar no 7, falta 2. Então, eu pego o 1 inteiro e o 2 por 5. 2 quintos. Ok, pessoal? Tá? Se vocês quiserem fazer esses exercícios 1, 2 e 3, amanhã a gente continua, tá bom? Na próxima aula a gente continua. Beijos, até mais.